pessoa aqui para contar piada da Boy. Bom, então começamos a gravação com o Jean falando assim: eu sou a pior pessoa para contar uma piada. Aí a galera vai. O Jeanzito é muito apaixonado. Não, para É isso. quem não foi para a academia de vendas, turma, você lá aprende a vender e aprende o que é romance também com o Jeanzito, tá? Então fica aí a dica para vocês. Se puderem, ano que vem vamos ter a academia de vendas de novo, né, Jeanzito? Simbora, turma. Ó, no papo de hoje, vamos falar especificamente sobre 4 produtos, tá? Alguns deles vocês já conhecem um pouco melhor, outros a gente trouxe nas últimas semanas e alguns também tiveram atualizações importantes. Então, nada mais justo do que a gente trazer para vocês aqui como esses produtos conseguem continuar ajudando o nosso cliente ali a vender mais na ponta. Beleza? Então, vamos falar sobre link de pagamento antecipado. Tem mais um. Então, vocês pediram muito, ele chegou. Venda por assinatura, Tapstone, que a gente já falou um pouco ali no Bota para Treinar de setembro, só que a gente vai aprofundar um pouco melhor aqui nesse assunto. E vamos falar sobre pré-autorização também, que é uma nova funcionalidade que a gente está lançando para os nossos clientes. Beleza? Simbora, turma. Antes disso, eu queria fazer uma breve dinâmica com vocês, que a gente, inclusive, quem esteve na Academia de Vendas participou disso, mas para a gente não ficar naquela, pô, a Stone é uma empresa de maquininha, sabe a maquininha verde ali, não sei o quê. Eu queria que vocês me ajudassem, e aí podem mandar no chat, vamos bagunçar o chat agora. Queria que vocês me ajudassem com todas as soluções que vocês lembram que a Stone tem para cada uma dessas frentes aqui. Por que é que a gente está fazendo isso logo no início? Para vocês saberem, ó, turma, a gente tem muitas soluções para ajudar o nosso cliente. Está chegando numa reta final ali do ano, está chegando num momento importantíssimo, não só para o nosso negócio, mas para o nosso cliente também, e a gente precisa saber tudo que a gente tem à nossa disposição para ajudá-lo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de vender, estou falando primeiro de vender. Quais são as soluções que a Stone tem, turma? Bora bagunçar esse chat aqui, pode mandar. O link de pagamento, simulador de venda, boleto, Aí, boa. Maquininha. Tá maluco, o Vitão já tá aqui, ó. Aí, maquininha, link, Tapstone, beleza. Tá faltando coisa aí. Que mais? Gostei que falaram do simulador. Geralmente tem gente que esquece do simulador, boleto. Beleza, que mais? Tem mais coisa aqui? Aí, Alexandra também, ó. Boleto, link de pagamento, Pix na máquina. Alexandra, a braba da Academia de Vendas. Ó, o Diogão falou sobre o DDA eu acho que ele já fica em outro bloco aqui, mas está ali também. Pix, boa, Pix na POS também ajuda. Venda por assinatura, vamos falar sobre isso hoje. Teve um ponto que eu falei aqui, a gente disse que ia falar de 4 assuntos hoje, turma. Link de pagamento, vocês já falaram. Vocês já falaram de venda sobre venda por assinatura, vocês já falaram também do Tapstone, está faltando um, que é a pré-autorização, e aí eu vou explicar um pouco mais de detalhe para vocês também hoje. Ó, multiusuário também vai ajudar, principalmente quando a gente fala ali do Tapstone. Boa, turma. Então, ó, passando rapidão aqui para vocês, ó, a gente tem a própria maquininha, que não teve muita gente que falou, mas a maquininha também é um meio de captura, tá, turma? Ajuda o nosso cliente a vender mais, principalmente quando a gente consegue colocar uma oferta que o cliente ele consegue ter muitas POS à sua disposição ali, né, para ajudar ele dentro do comércio, a ter mais agilidade, os motoboys poderem levar lá para fazer uma entrega também, né? Então tudo isso vai ajudar. Tapstone, Pix na POS, simulador, link de pagamento, boleto, venda por assinatura, pré-autorização, tudo isso aqui são soluções para ajudar o nosso cliente a vender mais. Por que é que eu estou mostrando isso? Pelo amor de Deus, a gente fala isso aqui, mas é sempre importante repetir. Não fiquem só na maquininha, a gente tem muita solução para os nossos clientes, tá, turma? Quando a gente fala de gerir, bora! Gerir, como é que a gente ajuda o nosso cliente a gerir o seu negócio, gerir melhor? Vocês já falaram algumas aqui, ó. Multiusuário está dentro disso daí, né? Que é a função equipe, o DDA. O Isaú falou do raio-x, está aqui também. Opa, conta integrada com o portal, o próprio aplicativo Stone já é uma maneira ali de ajudar o cliente a gerir melhor o seu negócio, concordo. Tem a solução funcionários também, tá, turma? Que a gente trouxe para vocês ali no meio do ano, que está voltando agora, né? A gente está trabalhando melhor esse assunto, que também é uma modalidade de Pix em Lote, que vocês estão falando aqui. Bom, então, ó, turma, passando rapidão aqui também, ó. O próprio aplicativo, o raio-x Delivery, né? Para quem utiliza o Delivery ali, para quem utiliza o iFood principalmente,
o 99 que a gente está embarcando também, super importante. O menu funcionários, né, que vai ter ali tanto o pagamento de funcionários quanto o bate-ponto na POS, que também é um produto que a gente está lançando, né, que a gente está disponibilizando. Minhas finanças, que é uma tela nova, o DDA, a função equipe. Eu vi vocês falando do Reserve Stone. O Reserve Stone eu coloquei ali em outro bloco, só que ele também ajuda quando o cliente, por exemplo, ele quer guardar um dinheirinho ali para poder, sei lá, cumprir alguns objetivos, né? Então também é uma maneira dele gerir esse dinheiro ali que ele está guardando. Pô, e aí quando a gente fala de girar, não façam o meu amigo Ricardo, que está aqui no colo também, cair uma lágrima ali no olho dele. Quando a gente fala de girar, o que é que tem aqui, turma? Para a gente oferecer para o nosso cliente. O que é que vocês acham? Opa, gostei que falaram de fichas, também tem o app fichas, app vender, né, que a gente está transformando ali no app vender. Opa, ó, o Adilson já falou aqui, viu, Ricardo? Vale aí conversar com o Adilson, que ele já meteu aqui, ó. Crédito ajuda Sabe você muito. a tirar negócio. Sabe tudo. Limite Reserva. de conta, capital de giro, D0. cartão de crédito. Cartão múltiplo, boa, doutor Edielson. Exatamente, ó. Então, também temos algumas soluções para ajudar o nosso cliente, como o giro fácil, que é o limite ali da conta, né? Quando a gente fala no detalhe de como é que ajuda o nosso cliente. Capital de giro, empréstimo, crédito, Reserve Stone, cartão múltiplo, o Pix e boleto no crédito. Então, não sei se vocês já sabiam, mas dentro do nosso aplicativo, alguns clientes já têm isso aqui em piloto, tá? Conseguem pagar Pix, conseguem pagar boleto no crédito também. Vamos falar sobre isso mais para frente. Só que hoje a gente vai focar em 4 assuntos. Então, ó, se vocês quiserem tirar um print dessa tela, podem tirar agora uma fotinha, porque isso aqui é super importante para vocês entenderem quais soluções a gente pode agregar ali para o nosso cliente. Mas hoje a gente vai falar sobre 4 conteúdos em específico, 4 soluções em específicas, que são link de pagamento, Tapstone, venda por assinatura e pré-autorização. Beleza? Como sempre, esse material também estará na mão de vocês depois, então, se quiserem dar uma olhadinha novamente aqui em tudo isso que a gente passou, vocês vão conseguir ver depois também. Pô, turma, então, ó, a gente vai começar falando sobre o link D+1. Então, o link de pagamento, ele já é uma solução que, pô, tenho certeza que, se não todos aqui, mas a maioria de vocês já conhece e já conhece muito bem. Só que a gente teve uma atualização nessas últimas semanas, onde a gente começou a disponibilizar o link de pagamento já antecipado para venda nova. Então, nada mais justo também do que a gente vir aqui e trazer para vocês o que é importante a gente investigar quando a gente fala sobre esse assunto, o que é importante a gente entender que o nosso cliente ele tem ali de necessidade quando a gente fala sobre esse assunto. Então, vamos debruçar agora, vamos aprofundar aqui nesse assunto do link D+1, tá? Primeiro ponto, turma, quais são as principais vantagens do link de pagamento? Primeiro, segurança na cobrança para o cliente, para o empreendedor. Então, o link de pagamento, turma, ele faz com que aquela venda, ela deixe de ser uma venda apalavrada. Então, pô, quando puder eu vou aí e pago, quando puder eu vou aí, busco o produto e faço o pagamento. Não, o cliente ele já vai mandar o link, já vai conseguir fazer a finalização ali do pagamento no próprio link, ele vai ter uma gestão disso, ele vai conseguir entender se é para entregar ali o produto ou não, ou se ele vai ter aquele produto de fato vendido ou não. Tem um ponto importante aqui que é o seguinte, tá, turma? A gente melhorou os nossos sistemas de antifraude, mas ainda é muito importante vocês também instruírem o cliente de vocês. Então, velho, se você for fazer uma venda em grande volume, é para alguém que você não conhece, que não é aqui da tua região, pô, tenta se precaver, tenta pegar alguma documentação, entende ali também se faz sentido ou não essa venda que você faz pelo link, beleza? Segundo, vender sem precisar de site. Então, o nosso cliente, o cliente Stone, ele não precisa ali ter uma plataforma mais robusta para conseguir vender à distância. Ele não precisa estar no marketplace, ele não precisa ter um site próprio. Não, no próprio aplicativo, ele consegue vender à distância utilizando o nosso link de pagamento. Vender à distância para todo o Brasil. Então, aqui a gente quebra a barreira geográfica. Né? Então, ao invés de você vender só para quem está na tua região, você consegue vender para todo o Brasil. Parcelamento em até 18 vezes, inclusive, o cliente ele consegue... Peraí, cortando o áudio. Pô, se estiver cortando ainda, avisem para nós. Acho que não está cortando, não. Boa. Ó, o cliente, inclusive, ele consegue escolher em quantas vezes ele vai permitir que aquela venda seja parcelada. Então, por exemplo, eu vou vender aqui o meu iPhone 12 para o Andrezinho trazer um iPhone 17 Pro Ultra Master Reaper lá do Texas.
eu consigo dizer para o Andrezinho se ele vai conseguir me pagar em 2, 3, 4 ou em até 18 vezes. Então, consigo cadastrar isso também, registrar ali dentro do link de pagamento. E o recebimento no dia seguinte é a principal novidade que a gente tem aqui de atualização com esse produto, tá, Tom? Ó, as dúvidas aqui do chat, Andrezinho, vai pegando por aí, o que a gente não conseguir, no final a gente mata com a galera também. Beleza? E aí vamos explicar um pouquinho melhor sobre o produto, turma. O produto em si, né? Então, o Link, turma, é uma ferramenta para vender online com praticidade e é uma experiência de compra mais ágil e segura, tanto para o nosso lojista, né, que é o cliente da Stone, quanto para o consumidor final. Então, como vocês bem sabem, vender à distância tem 1,5 milhão de maneiras de fazer isso, pode ser no Pix, pode ser no WhatsApp, pode ser a pessoa ainda tem o estabelecimento para finalizar a compra. Se a gente consegue mandar o link finalizar, já é muito mais ágil, muito mais seguro ali para todo mundo. Beleza? Novo diferencial, recebimento do dinheiro rápido. Então, antes o link, ele não permitia isso, agora a gente está com esse novo diferencial, o cliente consegue receber rapidamente esse dinheiro para fazer o caixa girar, manter o seu negócio rodando ali e não ter só as vendas da maquininha antecipadas, tá? E como é que vai funcionar o D+1? Aí já vi que surgiram algumas dúvidas em relação a isso, ó. O D+1, nesse primeiro momento, ele está disponível para todos os novos credenciamentos. Tudo aquilo que for descredenciamento ou reativação ainda não está contemplado no primeiro momento. A gente ainda está trabalhando a nossa base para poder disponibilizar, mas no primeiro momento está disponibilizado para os novos credenciamentos, tá? Então, principalmente aquele cliente ali, que é um lead, que você sabe que precisa do link, que ele pedia muito para antecipar, e a gente não tinha esse produto, pô, volta nesse cliente, conversa com ele e fala que agora a gente tem essa solução. Vou explicar o porquê disso também, tá? Prazo de recebimento, ó. Então, eu sou um cliente aqui da Stone, eu contratei uma oferta ali do meu amigo Augustone, e na minha oferta eu tenho o D0. Isso significa que o meu recebimento do link de pagamento também será em D0? Não, tá, turma? Importante vocês se atentarem a isso. Ó. O prazo de recebimento do link é sempre no D+1. Então, se o cliente ele tem D0 na maquininha, ele vai ser pago no D+1 diário. Ou seja, feriados e fim de semana, ele também vai receber. Se o cliente tem D+1 diário na maquininha, ele também vai receber D+1 diário no link. Mas se o cliente tem D1 útil, ou seja, vendeu na sexta, no sábado, no domingo, cai só na segunda, também vai ser assim no link de pagamento. Tá? Então, o link de pagamento, a antecipação ali, o prazo de recebimento, vai acompanhar o que o cliente tem na maquininha, só que sempre vai ser D+1. Beleza? É importante vocês entenderem isso para o cliente ele não pensar, pô, mas eu recebo na maquininha todo dia aqui, eu não vou receber amanhã também eu não vou receber todo dia também no link de pagamento. Não, é importante vocês entenderem. Beleza? Taxas e condições. Esse ponto aqui também é super importante, tá, turma? As taxas, elas são as mesmas da maquininha, com um acréscimo de 0,50% no MDR, em todas as linhas, tá? No crédito e no parcelado, independentemente do prazo escolhido pelo cliente. Então, seja D0, seja D1 útil, ou seja D1 corrido, né, diário, que a gente chama, ou até mesmo se o cliente não antecipar, ele vai ter esse acréscimo aqui de 0,5% no MDR, tá, turma? Essa foi a maneira como a gente conseguiu liberar aqui para a galera ter essa antecipação também. Então, na prática, turma, como é que vai funcionar? O cliente tem RAV automática habilitada, maquininha e link vão ser antecipados. O cliente não tem a RAV automática habilitada, né? A RAV auto está desabilitada. O cliente ele pode optar ali por antecipar pontualmente, inclusive só as vendas do link, se ele quiser. Tá? Então, ele vai ter aquela agenda de recebíveis, ele consegue escolher ali para antecipar pontualmente também. Então, ó, super importante que vocês entendam essas premissas aqui do produto, tá? Tanto que a gente falou aqui do D+1 ser para novos credenciamentos, quanto o prazo de recebimento e a taxa ali, que a gente sabe que vai ter esse acréscimo de 0,5%. Beleza, turminha? E outro ponto de atenção super importante quando a gente fala do link é o seguinte, ó. É essencial, é importantíssimo que vocês finalizem o credenciamento antes do cliente fazer aquele processo da selfie lá no Stone, né, do KYC, que a gente chama. Por quê, tá, pessoal? Porque quando o cliente ele faz o KYC, ele já tem a conta. Antes de vocês finalizarem o credenciamento no Marco Polo, pode ser que as condições do link não venham de maneira correta ali para o aplicativo dele. E aí vou dar alguns exemplos aqui, tá?
Pô, Dani, eu visitei um cliente, o cliente ele já tem uma conta Stone aberta há muito tempo, sei lá, ele já tem uma conta Stone aberta desde o começo do ano, que ele foi lá, foi curioso, abriu o aplicativo e abriu uma conta Stone, e eu vendi para ele. Esse cara, ele consegue ter o D mais um? Não, tá, Tom. Os clientes que já têm a conta Stone aberta, eles, no primeiro momento agora, não vão conseguir ter o D mais um. Beleza? No link. Dani, fui lá, vendi para o meu cliente, ele não tem conta Stone aberta, eu fiz o credenciamento e depois do credenciamento eu fiz o KYC com ele. Beleza, tá show. Isso aqui é a melhor maneira de pode acontecer. Você primeiro credencia, depois faz o KYC. Dani, fui credenciar o cliente, só que, velho, para poder fazer o credenciamento, foi pedido ali a conta do cliente e não apareceu de maneira automática. Então, eu tive que fazer o KYC com ele, tive que tirar a selfie primeiro ali na conta, para depois finalizar o credenciamento. Nesses casos, turma, quando você precisa fazer isso para poder pegar o número ali da conta para poder credenciar, verifica no aplicativo do cliente, depois do credenciamento, se as condições do link estão corretas, tá? Se o link está antecipado, está com aquela condição ali de 0,5% a mais. Se não tiver correto, aí o direcionamento é vocês falarem com a Fran para solicitar uma atualização. Beleza? Então, mais uma vez, ó, importantíssimo, antes de fazer o KYC, credenciar o cliente. Não foi possível, pô, garanto que vocês vão fazer o KYC e logo depois vão credenciar para tentar fazer essa atualização ali com a Fran. E aí a dúvida que alguns trouxeram aqui, que eu já vi no chat, ó, atualmente o nosso link de pagamento ele já está disponível para 65% da nossa base, é um grande número aqui, né, considerando que a gente passou bastante tempo aí sem conseguir antecipar o link para os nossos clientes. O rollout está previsto para ser concluído até o final do ano, tá, Tom? O que é que significa? A gente está prevendo que até o final do ano a gente vai conseguir analisar toda a nossa base para poder disponibilizar para os nossos clientes. Porém, vale lembrar que cada cliente ele vai passar por uma análise individual, para a gente poder entender se esse cliente ele vai poder ter o link ali antecipado habilitado, né, disponível, ou não. Tá? Podem ter casos ali que, pelo motor de risco, enfim, por toda uma questão de fraude, a gente entenda que, pô, esse cliente aqui não faz sentido a gente antecipar para ele. Mas a gente, até o final do ano, deve fazer esse rollout analisando toda a nossa base. Beleza? Ó, eu entendo que podem surgir bastante dúvidas aqui, turma, sobre esse tema. Só para a gente conseguir passar por todos os assuntos aqui, no final eu pego essas dúvidas junto com vocês, beleza? E, ó, esses segmentos aqui também estarão no nosso material de apoio, e são os segmentos que não são válidos para o link de pagamento, tá? E aí vão entrar aqui alguns serviços de rede de computadores de informação, bens digitais de jogos, apostas, loterias, cassinos, enfim. Quando vocês baterem o olho aqui, vocês vão entender que alguns desses serviços aqui realmente fazem sentido, mas fiquem tranquilos, esse material vai ser passado para vocês e também vai estar no material de apoio. O que é importante vocês entenderem é válido para a grande maioria dos MCCs. São poucos os MCCs aqui que existe essa exceção que a gente não consegue liberar. Beleza? E aí, pessoal, dado que a gente tem essa novidade, que a gente tem uma atualização, que a gente tem como antecipar agora esses recebíveis nos nossos novos clientes, nada mais justo também do que a gente entender as perguntas que a gente pode fazer e como a gente faz esse diagnóstico para entender se isso é uma necessidade do nosso cliente ou não, né? Então, ó, essa pergunta é bem básica, bem simples, ela inclusive é a primeira pergunta da bússola, tá? Hoje você vende apenas no presencial ou tem outras alternativas como online e delivery aqui dentro do teu negócio? Mais uma vez, turma, eu falo muito isso, a bússola ela é só um norte para a gente, a bússola vai guiar o que a gente precisa investigar, só que se a gente parar nas perguntas da bússola, é muito pobre, a gente não vai conseguir investigar tudo ali que está dentro do negócio do nosso cliente, a gente não vai conseguir investigar todas as necessidades que ele pode ter. Então, a dica que eu dou aqui é, utilizem a bússola como essa primeira pergunta, como um guia, como um norte para vocês, mas sejam também curiosos e vão além do que está ali na bússola. Como, por exemplo, cara, quando você vende no delivery, como é que você faz, então, o recebimento das suas vendas? Como é o processo do pagamento? Se eu sou um cliente teu, eu vou receber uma mercadoria tua no delivery, como é que eu consigo te pagar? Então, com isso, você já consegue entender se o cliente utiliza o link ou não. Cara, você utiliza as redes sociais para vender? Como é a dinâmica aqui de recebimento das vendas quando você vende pelas redes sociais? Por exemplo, entrei no teu Instagram, gostei muito de um produto, quero comprar esse produto. Como é que eu consigo, de fato, fazer a compra? Como é que você recebe esse dinheiro? Por onde é que você acompanha os pagamentos das vendas que são feitas à distância? Você cobra algum tipo de
como serviço. Então, por exemplo, isso aqui pode servir muito para... Chega final do ano aí, pode ter, sei lá, serviço de estética, pode ter todo cliente ali que costuma fazer algum tipo de reserva, ele pode cobrar um sinal, por exemplo, para garantir aquela reserva. Como é que você vai cobrar esse sinal se o cliente não vem até o teu estabelecimento? Dá para fazer isso com o link de pagamento. Então, mais uma vez, turma, olha a quantidade de perguntas que a gente tem aqui, aprofundando o que está ali na bússola, tá? Então, sejam curiosos, entendam de fato tudo ali que envolve o negócio do cliente para entender como a gente consegue ajudar. E, por fim, para quem está ligeiro ali, está ligado no spin selling, a gente pode fazer perguntas de spin selling também. Cara, com qual frequência você faz pagamentos de funcionários e fornecedores? Estou fazendo uma pergunta de problema aqui. Aí o cliente me responde assim, cara, eu faço esse pagamento toda semana. Pô, entendi, toda semana, velho. E você tem um fluxo de caixa hoje que te permite fazer esses pagamentos toda semana sem precisar buscar capital de alguma outra maneira? Seria interessante receber os pagamentos com agilidade? Estou fazendo pergunta de necessidade aqui, por exemplo. Então, sempre que vocês vão aprofundando ali na dor do cliente para poder oferecer a nossa solução, isso aqui é uma maneira legal da gente agregar valor na nossa oferta, tá, turma? Por fim, incluam um link nas soluções quando vocês forem falar sobre a oferta Stone para o cliente. Beleza? Não deixe de falar sobre esse produto. Fechou? Andrezinho, estou vendo que você está mandando brasa aqui nas perguntas do chat, então vou deixar lá para o final mesmo. E aí, como é a experiência do cliente no app? Então, o cliente ele vai clicar aqui em vender. Quando ele clicar em vender, já vai aparecer o link de pagamento, né? Dentre outras modalidades como Pix, boleto, Tapstone pode aparecer aqui também. Dentro da tela do link de pagamento, ele vai ver que ele consegue, por exemplo, definir limite de pagamento. Isso aqui pode ajudar, inclusive, quando o cliente ele tem, por exemplo, eu tenho 5 unidades de um produto. Eu consigo definir um limite, eu mando o link para 10 pessoas. Eu consigo definir um limite que vai ser o seguinte, esse link só pode ser pago 5 vezes. Porque se for pago 6 vezes, eu não vou ter 6 produtos, eu só vou ter 5. Então, ele consegue definir tanto o limite de parcelamento, quanto o limite de quantidade de vezes que aquele link pode ser pago também. E ele consegue gerenciar tudo isso, né, dentro do aplicativo. Então, ele vai ver aqui se o link está ativo, né, se ele pode ser pago ainda e não foi pago. Ele vai ver se o link ele já foi finalizado porque já foi feito o pagamento. Ele vai ver se o link está expirado, porque por algum motivo ali o cliente não pagou e acabou expirando. Então, tudo isso ele consegue ter esse controle, essa gestão ali também na palma da sua app. E aí, então, eu vou mostrar um casezinho de sucesso para vocês aqui, um videozinho bem rápido, para vocês entenderem também como é que o link pode ajudar a gente. Andrezinho, confirma para mim depois, por favor, se o som está saindo aí, tá? Simbora. Fechou. Peraí. Momento de tensão. Esse é o Diego, gerente de uma das maiores lojas de bicicletas elétricas do Brasil, a Leve Bicicletas. Antes da Stone, eles tinham dificuldade de administrar as vendas físicas e online de todas as lojas do grupo. Cara, antigamente era muito demorado porque o financeiro tinha que conferir cada conta de cada loja e ainda checar as vendas online. Agora, com a Stone, eles conseguem centralizar os recebimentos de todas as lojas em uma única conta, sabendo então quanto tem a receber e assim organizar os pagamentos. Nosso financeiro tinha que passar por uma planilha e, cara, se errasse um número, quebrava o nosso caixa. Além disso, agora eles não perdem venda. Os clientes podem pagar na maquininha, por Pix ou por link de pagamento. E mais, todas as vendas de link caem na conta Stone no dia seguinte. O link de pagamento da Stone, ele é muito prático e seguro, além de dar essa tranquilidade do cliente pagar de qualquer lugar do mundo. E esse recebimento antecipado ajuda muito no nosso fluxo de caixa. A Leve está no mercado há 15 anos, entregando qualidade de vida e muito estilo pelas ruas. Começou sendo a parceira do Carioca e agora já está espalhada por todo o Brasil. A gente não para de crescer e a Stone está do nosso lado. Ela é a parceira que a gente confia para cuidar do financeiro do nosso negócio. Stone, a especialista em quem empreende. Ah, papai, especialista em quem empreende. Gostei disso aí, viu, Andrezinho? Anota aí. Arrasou. Aí sim, bora. Tô Embora, querendo empreender também. Olha, nada melhor do que um clientinho nosso para dar esse depoimento aí e falar como nossos produtos têm ajudado ele também. Vamos lá, que ainda tem conteúdo para a gente passar por aqui. Vamos falar agora sobre venda por assinatura. Por que a venda por assinatura está vindo logo depois do link da turma? Que é mais uma maneira ali do cliente vender de maneira digital. Vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre as soluções digitais aqui, né?
solução ali do link, solução da venda por assinatura. Depois a gente vai falar sobre algumas soluções para ajudar o nosso cliente no final do ano, físicas, a vender mais, que é o Tapstone e a pré-autorização. Vamos falar sobre venda por assinatura, turma. Principais vantagens, tá? Ó, é uma maneira do cliente ele conseguir simplificar a gestão de vendas recorrentes do seu negócio. Então, aquelas vendas que acontecem de maneira recorrente, então, seja uma periodicidade mensal, semestral, bimestral, o que seja ali. Previsibilidade de receita, então, se o cliente ele consegue ter vendas recorrentes, ele já garante que, pô, essa receita aqui vai entrar de maneira recorrente no negócio. Redução de inadimplência. Turminha, não sei se vocês sabiam disso. Vou até buscar esse dado aqui mais uma vez para não falar nenhuma besteira para vocês. Porém, no ano de 2024, a média da inadimplência nas escolas brasileiras foi de 21%. Claramente peguei minha colinha aqui para não falar nenhum número errado. Só que, turma, 21% é muita coisa. É 1/5 do faturamento do cliente. E quando a gente fala de academias, por exemplo, cerca de 35% dos alunos que fecham um plano numa academia ou que iniciam ali a academia, eles têm uma dissidência, né? Eles desistem com 6 meses. E 70% dos alunos desistem com 1 ano. Ou seja, se você conseguir vender um plano para um aluno, vai ser muito mais interessante do que você fazer esse aluno todo mês pagar ali uma mensalidade. Tá? Então, porque a possibilidade desse cliente, né, desse aluno, ele deixar de pagar é muito maior. Então, se o cliente ele consegue fazer essa venda recorrente numa venda por assinatura, com certeza ele também vai conseguir reduzir a inadimplência e até mesmo aumentar o faturamento dessa previsibilidade de receita que ele pode ter. Além disso, turma, tem um menor impacto no limite do cartão do cliente, porque, como vocês bem sabem, a venda por assinatura, né, a venda recorrente, diferentemente de uma venda parcelada, ela não come o limite inteiro do cliente de uma vez e vai ter conveniência e segurança para poder fazer toda essa gestão ali no mesmo lugar e, ao mesmo tempo, o seu cliente, né, o consumidor final ali, seja um aluno de academia, seja um aluno de um curso, de uma escola ou qualquer outro tipo de negócio, ele também vai ter a conveniência de receber o link, fazer o pagamento e resolver ali a sua... Pô, eu fui ler o que o Samuel falou aqui. Pô, Samuca, não fala isso pra gente não, pô. Tem que pagar a academia e tem que ir treinar, pô, senão fica igual a mim aqui, tá maluco? Beleza? Então, ó, conveniência e segurança para o nosso cliente também. E aí vamos falar sobre o produto, turma. Primeiro, permite a criação de planos personalizados, então você consegue escolher a periodicidade do plano, se vai ser a frequência ali de pagamento, né, se vai ser mensal, se vai ser quinzenal, se vai ser bimestral, trimestral, semestral, enfim. Consegue escolher quantas vezes essa cobrança será feita. Então, por exemplo, um plano anual, ele vai ter uma frequência mensal cobrada em 12 vezes. E o cliente ele consegue escolher isso e personalizar tudo isso dentro do plano. Ele consegue compartilhar um link para adesão do plano, então não só os pagamentos recorrentes, mas até mesmo o pagamento de uma matrícula, eventualmente, algo nesse sentido. O cliente consegue fazer pelo plano ali da venda por assinatura. Os pagamentos são processados de forma contínua e automatizada, então o cliente ele não precisa estar sempre mandando todo mês de novo ali novos links, né? Já fica automatizado o processo. No primeiro momento, está sendo realizado exclusivamente via link de pagamento. Então, por exemplo, eu vou na academia do Samuel, eu fecho um plano lá com o Samuel, né? O Samuel conseguiu vender bem para mim aqui um plano anual. Eu não vou conseguir, nesse primeiro momento agora, turma, pagar diretamente na maquininha. Então, o que é que vai acontecer? O Samuel fechou o plano comigo, eu estou lá presencialmente com ele, ele vai me mandar o link e o pagamento será feito através do link. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com a venda por assinatura apenas pelo link de pagamento. E, consequentemente, se é pelo link de pagamento, as mesmas premissas do link de pagamento também vão se aplicar à venda por assinatura. O que é que isso quer dizer? Se o link de pagamento está antecipado para o cliente, a venda por assinatura também estará antecipada para o cliente. Se o cliente não tem acesso ao link de pagamento por causa do MCC dele, por exemplo, ele também não terá acesso à venda por assinatura por causa do MCC. Tá? Então, as mesmas premissas também vão funcionar aqui. E quais são os clientes que têm mais propensão ali, né, que gostam mais de utilizar esse produto? Pô, academias, cursos, escolas, clínicas, consultórios, estúdios de beleza, qualquer negócio ali que cobre mensalidade, ofereça serviço, algum tipo de produto recorrente. E por que a gente está falando isso no final do ano agora, turma? É bem comum
as pessoas no final do ano traçarem novas metas, né? Bom, então ano que vem eu quero ter o shape do Carlão, ano que vem eu quero aprender a tocar violão, então eu quero aprender inglês. Então, como as pessoas tendem a ter novas metas no final do ano, isso não quer dizer que elas vão cumprir as metas no ano que vem, né? Só que se elas têm novas metas, elas vão procurar os estabelecimentos para poder falar sobre isso, nada mais justo, nada melhor também do que você conseguir vender um plano ali que você já garante essa receita recorrente, você já garante esse teu cliente, esse teu aluno ali embarcado durante todo o ano. Beleza? Então, mais uma vez, fica a dica aqui, ó. Academias, cursos, escolas, clínicas estéticas, né, que fazem algum procedimento ali todo mês, por exemplo, que ofereça algum pacote de serviços. Tudo isso é interessante para a gente visitar. Dani, tem alguma maneira de eu filtrar isso dentro do meu Marco Polo? Tem. Você consegue filtrar lá esportes e fitness, você consegue filtrar por cursos, você consegue filtrar, por exemplo, por hospedagem. A gente vai falar sobre como é que isso aqui vai ajudar também isso não, né? Mas outros produtos que a gente vai tratar aqui no Bota para Treinar também vai ajudar hotel, hotelaria, restaurantes, enfim. Dá para fazer todo esse tipo de filtro no Marco Polo. Beleza? E observação super importante, turma. Esse produto está 100% liberado na web para quem já utiliza o link de pagamento. Então, se o cliente de vocês já utiliza o link, já vai ter esse produto liberado no web, né, quando ele acessa via navegador ali. Porém, a gente ainda está em piloto para poder disponibilizar no mobile, no aplicativo. Beleza? Então, tem alguns clientes que já estão no piloto ali, rodando isso dentro do aplicativo. Para o restante da nossa base, a gente tem a previsão ali conseguir fazer o rollout, né, como a gente chama, conseguir liberar para todo mundo até o final de dezembro. Beleza? Pontos importantes aqui quando a gente fala, então, do diagnóstico da venda por assinatura. Quais perguntas eu posso fazer? Ó? Cara, hoje você possui alguma maneira aqui de parcelar um plano, algum serviço recorrente para o teu cliente, sem comprometer o limite do cartão dele? Você tem algum tipo de venda que aconteça de maneira recorrente aqui dentro do teu estabelecimento? Além disso, ó, imagino que nesse final de ano surjam muitos alunos aqui com novas metas para o ano seguinte, né, procurando novos planos aqui, velho, a procura por novos planos deve aumentar dentro do teu negócio. Como é que vocês fazem hoje o pagamento aqui, a gestão dos pagamentos desses planos? Como é que vocês veem, de fato, quem pagou, quem não pagou, quem está em atraso? E você tem alguma ideia aqui do percentual de inadimplência dos alunos dentro da tua academia, dentro da tua escola, dentro do teu curso? Como é que isso impacta hoje o teu negócio? Seria interessante ter alguma maneira centralizada de fazer essas cobranças? Mais uma vez, estou utilizando o Spin Selling aqui, ó, fazendo pergunta de problema, de implicação e de necessidade para poder trazer a solução para o meu cliente. E aí, como é que vai ser a experiência do nosso cliente, tá, turma? Ó, no portal web, tá pequenininho aqui, mas ele vai clicar aqui em venda por assinatura. Depois que ele clicar em venda por assinatura, ele consegue criar novos planos. Quando ele cria o plano de assinatura, ele consegue personalizar. Então, ele vai personalizar, como já falei, ó, a frequência, vai personalizar em quantas vezes esse plano será cobrado. O link é gerado automaticamente para esse plano e ele consegue compartilhar o link com os clientes interessados. O cliente final, no caso o consumidor, ele vai acessar o link, preencher os dados de pagamento e fazer a adesão do plano. Depois da primeira cobrança, turma, pode ser no dia da adesão, por exemplo, para o pagamento de uma matrícula, né? Seja um curso, seja uma academia, ou em alguma data específica, as cobranças seguintes vão ocorrer de forma automática na frequência que o cliente definiu. Por exemplo, mensalmente ali, sem a necessidade de enviar novos links. Então, foi o que eu expliquei para vocês. Ó. O cliente vem aqui, ele vai clicar em venda por assinatura, ele cria um plano, né? Então aqui estão todos os planos que o cliente criou, ele vai compartilhar o link desse plano com o cliente final dele, e depois ele vai gerenciar ali os pagamentos. Pô, mas Dani, depois de encher tanto ali o saco do Carlão nos eventos, depois de puxar tanto o saco dele, o Carlão finalmente me deu um aumento e eu saí ali do meu cartãozinho básico, agora eu tenho um cartão Ultra Visa Master Blaster Platinum, e eu peguei o meu cartão antigo e cancelei. Como é que funciona isso, então? Se eu remover um cartão ou se tiver qualquer problema ali no pagamento, como é que vai funcionar para o nosso cliente? O sistema ele não vai realizar uma nova tentativa automática, tá, turma? Então, a gente ainda está trabalhando numa funcionalidade ali para gerar um alerta automático para o nosso cliente quando o pagamento não for feito. Mas o que é que o cliente ele vai conseguir ver? Ele vai conseguir ver que o plano está em atraso e vai ser iniciado um período de 5 dias para poder fazer o cancelamento automático desse plano. Então, por exemplo, eu sou um cliente de uma academia,
eu não paguei ali a mensalidade da academia no link de pagamento, né, que todo mês me é enviado, o meu plano vai estar em atraso. Desde o momento que eu não paguei, vão começar a correr ali 5 dias para poder cancelar o meu plano. Nesses 5 dias, o dono da academia, ele pode entrar em contato comigo e tentar uma nova cobrança de maneira manual. Ele vai enviar manualmente para mim o link. A partir desse novo envio, vai começar a contar novamente mais 5 dias até cancelar o plano, ou o cliente também, né, o lojista, ele pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Beleza? E aí, só lembrando, turma, as premissas da venda por assinatura, dado que é no link de pagamento, são as mesmas do link. Se o link está antecipado, a venda por assinatura, tudo que o cliente vender aqui, os planos também vai ser antecipado. Fechou? Então, ó, falamos sobre link e sobre venda por assinatura, que são duas modalidades do digital, que eu já expliquei para vocês, vendendo via link de pagamento. Vamos falar agora do presencial, como é que a gente consegue ajudar o nosso cliente a vender mais com duas outras soluções aqui, ó. Falando do Tapstone, turma, principais vantagens que a gente tem aqui quando o cliente ele consegue utilizar o Tapstone. Primeiro, o smartphone vira uma maquininha. Então, você não precisa ter um meio de captura robusto, você não precisa contratar uma maquininha mais nova. O seu smartphone, o smartphone dos teus funcionários vira uma maquininha ali a mais dentro do teu estabelecimento. É mais um meio de captura sem custo adicional. Então, o cliente ele não vai pagar nada a mais para poder utilizar o Tapstone. Beleza? Mobilidade e flexibilidade, por quê? Porque, velho, se o meu smartphone é uma maquininha, eu consigo levar para qualquer lugar. Consigo levar para fazer um evento externo aqui do meu estabelecimento, eu consigo levar para fazer uma venda no delivery ou em alguma outra região. Então, eu tenho mobilidade e flexibilidade para poder utilizar isso. Segurança, pô, final de ano, cheio de gente na minha loja para comprar, a máquina caiu no chão, vou perder venda? Não, eu consigo pegar o meu smartphone e consigo também fazer as vendas ali através do Tapstone. E também agilidade para o estabelecimento. Esse ponto de agilidade é legal, tá, turma? Final de ano, comércio movimentado ali, Black Friday moendo, sei lá, pré-natal moendo, eu vou fazer compras com a minha família, aí eu olho para 2 estabelecimentos. Um deles está com uma fila quilométrica da galera no caixa para poder pagar, e o outro está quase sem fila. Pô, eu particularmente, eu vou preferir não passar perrengue, vou preferir ir no estabelecimento que não tem fila para pagar. Então, se o cliente ele tem essa possibilidade de ter mais meios de captura sem pagar nada mais por isso, ele consegue também dar agilidade para o cliente, para o consumidor final ali que vai no estabelecimento para fazer a compra. Então, ele consegue fazer mais vendas, ele consegue tornar o processo mais ágil dentro da sua loja e chamar mais clientes ali dentro do seu estabelecimento também. Tá? Então, isso é super importante vocês tratarem com o nosso cliente. Configurações do produto aqui, né? Perfeito para vendas fora do estabelecimento, como delivery, eventos. Evitar filas é uma forma adicional de recebimento ali para o nosso cliente. Toda a equipe venda junto. Então, com a função equipe, cada funcionário ali também pode cobrar pelo seu celular. Né? Os perfis comercial, diretoria e gestão de vendas vão conseguir, esses 3 aqui, ó, vão conseguir utilizar o Tapstone com a liberação, obviamente, do titular da conta, tá, Tom? Então, é super importante que vocês também tenham isso em mente. Não é que o cliente, o dono do estabelecimento, vai poder transformar o celular dele numa maquininha. Todos os funcionários dele vão poder transformar o celular em maquininha. E pelo menos pelo que a gente falou com o Marcos Paulo ontem, tá, turma? Não tem limitação de quantidade de pessoas que o cliente ele consegue colocar na função equipe, tá? Então também não tem uma limitação de pessoas ali, de dispositivos que ele pode cadastrar para ter o Tapstone. Então, usem e abusem disso aqui para ajudar o nosso cliente. E por fim, garantir a continuidade das vendas em qualquer situação, foi o que a gente falou, né? É segurança ali para, pô, qualquer intercorrência que acontecer, o cliente ele vai conseguir continuar a vender. Diagnóstico, quais são as perguntinhas principais e especiais aqui que a gente pode falar sobre o Tapstone, ó. Cara, hoje você vende apenas no presencial, tem alguma outra alternativa como online, delivery? Como você faz o recebimento das vendas quando vende por delivery? Mesma coisa que a gente falou do link, só que aqui a gente está direcionando muito mais para utilizar ali o celular seja do próprio lojista, né, que vai fazer a entrega, ou de alguém que vai fazer a entrega por ele, para poder também fazer essa venda, né? Hoje você utiliza quantas maquininhas na sua loja? Essa quantidade de meio de captura que você tem aqui é suficiente? Então, por exemplo, o cara, ele tem um restaurante, chega final do ano, pô, o restaurante dele bomba, ele tem 6 garçons ali para atender a galera,
mas só tem 4 meios de captura. Será que se ele conseguir colocar no celular dos garçons ali um meio de captura a mais, não vai agilizar também o processo, não vai melhorar a experiência do consumidor, do cliente que vai até o restaurante dele? Então, tudo isso dá para a gente utilizar também. Pô, imagino que no final do ano você tem um aumento de fluxo de pessoas e nas vendas aqui da loja. Seria interessante ter mais uma maneira de finalizar a venda além das maquininhas? Isso agilizaria o processo e evitaria filas aqui no teu estabelecimento? Então, mais uma vez, tá, turma? Às vezes a gente se apega muito ali à maquininha, ou a quanto o cliente vai ter de máquinas pelo IPV, ou se isso vai ajudar ou não, e a gente deixa de investigar todos os pontos e falar sobre todas as soluções. Então, o Tapstone pode ajudar nisso também. Beleza? E a experiência do aplicativo, tão simples quanto isso. O cliente ele clica aqui em vender, depois de clicar em vender, vai aparecer ali o Tapstone para ele. Aparecendo o Tapstone, ele vai conseguir fazer a venda ali como se fosse uma maquininha, né? Mesma coisa, ele vai digitar qual é o valor, vai dizer se vai ser ali no débito, crédito parcelado, e ele vai conseguir finalizar a venda para o nosso cliente. Beleza? Lembrando, tá? O Tapstone, ele em nenhum momento ele substitui a maquininha. Então, para ter o Tapstone, o cliente ele tem que ter um meio de captura ativo, seja um POS ou seja um PIN-Pad. Então, evitem falar para o cliente que o Tapstone vai substituir a maquininha, tá? É um meio de captura a mais para ele. É mais uma opção que ele vai ter. Beleza? E agora vamos falar sobre o último assunto aqui, que é para autorização. Bastante produto que a gente está falando hoje, mas é só para vocês saberem que nosso cliente vai entrar na fase mais importante do negócio dele, a gente vai estar do lado do nosso cliente e a gente tem soluções para fazer o nosso cliente vender mais. Beleza? Falando de pré-autorização, turma, para quem não sabe o que é o produto de pré-autorização, tão simples quanto isso é quando, por exemplo, eu vou ali alugar um carro na locadora, na hora que eu faço o aluguel, na hora que eu finalizo o contrato, a locadora me cobra ali R$500 no meu cartão de crédito, mas eles não utilizam aqueles R$500. Os R$500 servem como um tipo de calção. Isso é uma pré-autorização, tá, turma? Pré-autorização é quando o cliente ele captura o limite do consumidor ali, né? Então, ele captura o limite do cartão como uma espécie de calção, mas ele ainda não utilizou, ainda não cobrou aquela venda. Ele pode tanto cobrar quanto cancelar. Vou explicar como é que funciona aqui, tá? Como é que isso vai ser vantajoso para o nosso cliente, né, para o lojista? Primeiro, você consegue ter uma garantia daquele valor com o limite do cartão do consumidor final. Então, ao invés de ser, mais uma vez, como a gente falou no link, né, uma venda apalavrada, então, por exemplo, aluguei o carro. Ah, velho, se der alguma bronca aqui com o carro, depois eu pago. Não, não é depois eu pago, velho. Já está aqui, o seu limite já está pré-cadastrado, pré-autorizado aqui comigo. Se for preciso, eu vou utilizar. Segundo, principalmente para ramo de hotelaria, ou até mesmo para, sei lá, restaurante que chega no final do ano e faz muita reserva, né, e quer ter algum tipo de cobrança ali para poder garantir essa reserva. É uma proteção para poder garantir que aquela reserva não vai gerar um prejuízo financeiro caso ela seja cancelada, e contra cancelamentos ou no-show. O que é o no-show? É quando, sei lá, eu fiz a reserva para o Luizão lá de Teixeira, estou vendo a galera de Teixeira aqui, ó. Fiz a reserva para o Luizão, vi aqui em Recife e utilizar aqui o meu flat, né, em Carneiros, para ele passar aí uns 15 dias com a família. Pô, mas chegou um dia antes da viagem, o Luizão falou para mim que ele, cancelei, não vou não. Se eu conseguisse, de alguma maneira, ter feito a pré-autorização, eu já poderia ter cobrado esse valor do Luizão, sem ser necessário que ele informasse para mim esse cancelamento e eu perdesse dinheiro com isso, ou deixasse de receber por uma reserva que não foi consumada. Beleza, turma? Ponto importante, tá? A pré-autorização, nesse primeiro momento, está sendo feita de maneira presencial, via aplicativo na maquininha. Vou explicar para vocês como está funcionando. Terceiro ponto, agilidade e eficiência na cobrança. Ao invés de ter que pedir para o cliente voltar aqui para passar de novo o cartão por causa de alguma intercorrência ou alguma coisa nesse sentido, não, velho, o limite já está ali capturado, eu consigo fazer a cobrança da venda sem precisar que o cliente volte àquele estabelecimento. Quarto ponto, ó, possibilidade de cobrança parcial. Então, digamos que na locação eu capturei ali R$500 do cliente, mas, velho, teve uma pequena avaria no carro e vai cobrar ali R$200 dele. Não tem necessidade do cliente ele ser cobrado os R$500. Eu consigo cobrar apenas 200 ali daquele limite que foi pré-estabelecido, pré-bloqueado. Beleza? E se eu não fizer a cobrança do limite do meu cliente, esse limite vai retornar para o cartão dele sem nenhum tipo de ônus, sem nenhum tipo de prejuízo ali para o consumidor final. Beleza?
Só explicando um pouco melhor aqui, ó. Então, é perfeito para locadoras de veículos, hotelaria, qualquer tipo de negócio que necessite de alguma espécie ali de garantia. Então, e o mesmo vale para o que eu falei ali de clínicas de estética, salão de beleza, que tem algum tipo de sinal, algum tipo de cobrança ali para garantir a reserva, pode utilizar isso também, esse sistema de pré-autorização. A saber aqui, ó, pontos importantes. O tempo máximo que uma venda pode permanecer pendente não é definido pelo cliente, não é definido pela Stone, é definido pela bandeira do cartão, tá, turma? Pode variar ali até no máximo uns 30 dias. Então, o tempo que aquela pré-autorização ela fica cadastrada pode variar no máximo ali até uns 30 dias, mas vai ser decidida tanto pela bandeira do cartão, quanto o próprio MCC também vai influenciar nessas horas. Beleza? Faz sentido. Peraí, Essa pré-autorização, ela funciona só na funcionalidade crédito ou no débito também? crédito, porque captura o limite do cliente, tá? Então, o débito, ele tiraria diretamente da conta e não faz tanto sentido, porque não seria pré-autorização, você já teria capturado o dinheiro do cliente, entendeu? Mas, ó, Tom, vou só pedir para vocês segurarem as dúvidas aí para a gente tirar no final também. Estamos chegando finalmente aqui. Dentro desse prazo aqui, que é o prazo que a pré-autorização fica cadastrada, o cliente ele pode escolher cobrar aquela venda ou cancelar a transação. E atualmente está disponível em piloto para alguns clientes que já têm aquela funcionalidade dentro da maquininha, tá? Então, se vocês quiserem falar com alguns clientes sobre esse assunto, dica, vão lá na POS do cliente, vejam se já tem disponível para ele baixar ali o aplicativo de pré-autorização, beleza? Se não tiver disponível, eu vou mostrar para vocês aqui um fluxo também para a gente fazer isso. Por hora, o acesso à funcionalidade vai depender de uma inscrição na lista de espera. Vou explicar como funciona essa lista de espera. E a lista de espera vai estar disponível a partir do dia 25/11. É um formuláriozinho ali no Google, tá? A previsão é que a gente consiga liberar ali, fazer o rollout para todo mundo no mês de dezembro. Fechou? Pessoal, ó, dado que a gente tem esse produto, como é que a gente consegue fazer um bom diagnóstico? Primeiro, cara, você possui algum serviço que necessite de algum valor de garantia aqui dentro do teu negócio? Se o cliente disser que sim, eu já tenho como ajudar com a pré-autorização. Hoje você tem alguma opção de pré-autorização de algum valor no limite do cartão do cliente, ou você precisa cobrar o teu cliente para depois fazer algum tipo de estorno? Se ele precisar cobrar e depois fazer estorno, pô, é muito mais transtorno do que utilizar a pré-autorização. Cara, você já teve algum tipo de problema aqui com o cancelamento de alguma reserva de última hora, onde o cliente acabou não sendo cobrado e você teve um prejuízo financeiro, você não conseguiu, por exemplo, repor essa vaga, né, cobrir ali essa vaga dentro do teu estabelecimento? Então, isso aqui também pode indicar que o cliente pode ter essa necessidade com essa solução. E quando você aluga um carro, uma máquina, um equipamento, você costuma ter que realizar algum tipo de cobrança extra por avarias ou limpeza? Se o cliente responder que sim também, a gente sabe que a pré-autorização pode ajudar. Então, principalmente, turma, para quem tiver aí em regiões, né, que o ramo de hotelaria é forte, que vai receber bastante gente aí no final do ano, tentem utilizar isso aqui a favor de vocês. Beleza? Sobre aquela questão da lista de espera que eu falei, turma, tão simples quanto isso, ó. Vão lá conversar com o cliente, vejam na POS se ele tem esse aplicativo disponível dentro da loja de aplicativos. Se ele tiver, ele já consegue ali começar a utilizar. Se ele não tiver, vocês vão entrar no formzinho que está lá no material de apoio que eu vou mudar para vocês depois, e vocês podem incluir esse cliente na lista de espera. De qualquer maneira, até o final de dezembro, a gente pretende estar aí com toda a nossa base rolloutada para esse produto. Beleza? E falando sobre experiência, é na própria POS, como eu expliquei, ó, o cliente vem aqui na loja de aplicativos, ele baixa a pré-autorização que está aqui. Depois que ele baixar a pré-autorização, ele vai clicar aqui para poder entrar no aplicativo e ele vai ter essas opções aqui dentro da pré-autorização. Ele vai poder cadastrar uma nova pré-autorização, ele vai conseguir ver quais são as pré-autorizações que estão ali pendentes de cobrança e vão conseguir ver o histórico de pré-autorizações que ele já utilizou. E aí, ó, como é que funciona para você criar uma pré-autorização? É basicamente a mesma coisa que você fazer uma venda, tá, no crédito. Então você digita o valor, você coloca ali qual será o meio de pagamento, o cliente passa o cartão ali, a pré-autorização é cadastrada, né, é criada, e a cobrança e cancelamento vai estar dentro ali daquelas pendentes de autorização que eu mostrei para vocês. Ó. Então, cliquei em pendente de autorização, vai mostrar aqui todas as pré-autorizações que vocês fizeram, e no final você pode tanto cancelar essa venda, né, cancelar a cobrança, ou você pode cobrar o cliente, inclusive de maneira parcial.
Beleza? Então, ó, falamos sobre 4 produtos aqui. Falamos sobre link de pagamento D+1. Falamos sobre venda por assinatura. Falamos sobre Tapstone e falamos sobre pré-autorização. Todos eles são produtos que podem ajudar o nosso cliente a vender mais e que a gente precisa falar com o nosso cliente se a gente quiser que ele tenha o melhor resultado possível ali no final do ano. Beleza? Então, mais uma vez, ó, não fiquem só na maquininha. A gente tem muitas soluções para ajudar os nossos clientes também. Vou dar uma missão para vocês, que é a seguinte. Nas próximas matinais, tem 2 pops aqui. Ó. Tem um pop sobre um hotel com restaurante e tem um pop aqui sobre uma academia. Então, só dando a dica, né? Hotel com restaurante. Vocês já sabem que aqui a gente pode falar sobre Tapstone, a gente pode falar sobre autorização, enfim. Tem alguns produtos que a gente pode falar aqui. Treinem principalmente as soluções, né? Com o processo de vendas completo ali e trazendo as soluções no final. Se apeguem muito menos à taxa para fechar o cliente aqui, muito mais a como vocês fazem o processo de vendas completo, tá? E aqui na academia, vocês sabem ali que principalmente a venda por assinatura pode ajudar também. Né? Então, treinem como vocês conseguem dar o pitch para poder conversar sobre isso com os clientes. Vai estar no material de apoio esses 2 pops aqui para vocês utilizarem. Beleza? Turminha, ó, são 9h30. Tem também o material de apoio aqui nesse link da apresentação que eu vou mandar para vocês. Tem os pops para vocês revisarem. Tem um resumo do treinamento também preparado por IA. Então, eu peguei esse treinamento aqui, joguei numa inteligência artificial, ela resumiu em 5 minutinhos. Pô, o Dani fala pra caramba, velho. Não quero passar mais 1 hora escutando o Dani, não. Beleza. Joga aqui nesse resumo, em 5 minutinhos vocês vão ver tudo que a gente passou aqui hoje. E não deixem, pelo amor de Deus, isso aqui é super importante pra gente, não deixem de avaliar o nosso treinamento, tá? Deixa eu pegar o link para jogar aqui no chat também, e aí fica mais fácil de vocês, cadê? Acessarem lá o formulário para avaliar. Beleza, turminha? Ó, era isso. Se vocês não tiverem dúvidas, fiquem à vontade para ir para a rota, já tem clientinho esperando nós. Vocês estão liberadíssimos. Quem tiver dúvida ainda, fica aqui, que a gente está aqui para pegar as dúvidas. Entendeu? É isso, turminha. Quem for sair agora, boa volta. Bom finzinho de novembro. Estamos na metade. Então tem muito novembro pela frente ainda. Vamos entregar o melhor resultado possível. Contem conosco, turma. Aú, valeu. Aú! Aú! Valeu, Major. Não deixe pelo amor de Deus. Tem umas mãozinhas levantadas, mas aqui eu já estou vendo que o Maurino quer. O Tapstone precisa estar vinculado à máquina. Sim, tá, Maurino. O cliente ele precisa ter uma maquininha Stone para poder ter o Tapstone disponível na sua conta. Vou dar um exemplo, tá? Brebote, que é o meu cachorro, ele tem um CNPJ, pelo qual ele fecha algumas parcerias. E Brebote tem uma Constone, mas ele não tem maquininha, então não consigo utilizar o Tapstone na conta do Brebote, por exemplo. Deixa eu ver quem está com a mão levantada aqui. Andrezinho, me ajuda? Ô, Dani. Espera aí que... Ô, Marião, o Elias estava... Deixa eu só pegar do Elias aqui e depois eu puxo para ti, pode ser? Uhum. Vou segura aí, por favor, Marião. Fala, Elias. Oi, bom dia. Bom dia, meu querido. Manda abraço. Daniel Douglas aqui de Balsas, beleza? Opa, Douglas. Fala, Douglão. Então é o seguinte, ó. Lá... para a academia de vendas, hein? Adoro. Isso aí. Conte com a gente. Lá no primeiro exemplo, o cara da loja de bicicletas, o primeiro exemplo falava que esse cara tinha dificuldade de gestão com as contas das filiais. Aí eu queria fazer uma pergunta do seguinte. Vamos credenciar uma empresa que tem 5 filiais, são 5 CNPJs. A liquidação dos pagamentos